Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 55 do Horizonte Agrocast. Estamos crescendo cada vez mais, daqui uns dias nós estamos no episódio número 100, se Deus quiser. E até sobre isso, então, vamos cumprimentar o nosso anfitrião Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Olá, Guilherme. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra a gente poder seguir em passos largos na constância desse projeto que começou há 1 ano e 2 meses atrás. E hoje ele já vem tendo reconhecimento, vem tendo seu público cativo. E a gente está muito feliz em poder avançar nesse projeto que tanto nos encanta, que aprendemos, conhecemos novas pessoas e trocamos ideias com velhos amigos. Então isso é muito interessante e nos aproxima de todos. Vamos em frente, que o episódio de hoje também é sobre um tema de total relevância na pecuária. Extremamente relevante, afinal de contas, vamos tentar responder, né? O nosso convidado de hoje, que já está na tela, o médico veterinário João Paulo Ritter, vai tentar responder para a gente o que está tirando o lucro da pecuária. Seja muito bem-vindo, João Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nesse novo formato, né, de podcast, então as pessoas entram a hora que podem, né? Então fico muito feliz de poder contribuir com vocês aí. Perfeito. Então, antes da gente começar, vamos agradecer aí os nossos patrocinadores, os apoiadores do Horizonte Agrocast, que são eles: a Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, mas com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino, Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos, plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente, de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, mas sempre com um pedido para que você acompanhe o Horizonte Agrocast no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 Claronet, ou seja, no canal da TV Santa Maria, para quem está na região central do Rio Grande do Sul, e também nos sistemas de IPTV em todo o Brasil, o Horizonte Agrocast, que tem episódio inédito toda quinta-feira. E não esqueça, claro, de seguir também o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, que é onde nós colocamos os cortes aqui dos episódios. O que está tirando o lucro da pecuária? Por favor, Pedro, então, trace o rumo da nossa conversa, porque esse é o tema de hoje e porque o João Paulo foi escolhido para falar sobre isso aqui com a gente. Beleza, Guilherme. O objetivo é a gente abordar um tema que quem participou das áreas da agrária e mais de perto ou com hiperfoco, quem fez veterinária, a gente estudou uma pirâmide, né? Que é a pirâmide da produção, aonde os fatores que afetam a produção na pecuária são genética, manejo, reprodução e sanidade. Se a gente andar para 20 anos atrás, como era tocada essa sanidade, ela tinha uma importância muito menor, era muito frequente em sistemas de larga escala não ter um calendário sanitário, né? E hoje isso já é bem mais frequente nas propriedades. Mas mesmo assim, hoje, desde 94, no Plano Real que a pecuária passou
a ter um custo por cabeça mesa e ter um controle não somente do valor de venda, mas sim dos seus custos, o tempo que esse animal fica na fazenda, ele vai comendo essa margem do seu negócio. E, dentre os diferentes temas de sanidade, a gente tem o carrapato, tem a verminose, e tudo são temas que geram ou morte, que é a perda de 100% de um animal, ou um subdesempenho, né? E muitas vezes esse subdesempenho, ele não é notado, seja porque a fazenda tem a balança e não tem o hábito de pesar, seja porque a fazenda não tem a balança, e isso vai impactando esses resultados. Em virtude disso, o objetivo de convidar o João Paulo é a experiência que ele tem e a gente conversar sobre uma série de situações que ele já viveu na sua trajetória profissional, respaldado por essa empresa que é referência como a MSD, a gente ir trocando essa ideia e abordando, e para quem está nos ouvindo e assistindo, possa também se identificar se tem alguma situação específica na sua propriedade, não tem, mas o importante é isso, a sanidade, apesar de representar na grande maioria apenas 5% do custo total das fazendas de produção, ela tem um impacto muito maior do que 30% no ganho médio diário dos sistemas de produção. Então, ou seja, é um item que impacta pouco no meu custo de produção e eu fazendo bem feito me gera um grande incremento no meu ganho médio diário, ou seja, no tempo que esse animal vai sair ou no peso, no tempo para ele atingir o peso-alvo, se é sistemas de cria para um terneiro a desmame. Então, é importante a gente estar atento a esse tema que hoje desconsiderar a sanidade pode usar o melhor suplemento, ter a melhor pastagem, que não vai colher o máximo, porque a sanidade é o item preponderante para que o animal tenha o melhor desempenho possível, junto com nutrição, manejo, reprodução e uma nutrição mais ajustada. Baseado nisso, Guilherme, eu passo para ti a bola para falar o currículo do nosso convidado, e aí vamos entrar nesse papo, que eu tenho certeza que é um papo muito importante, e a quantidade de informação que o João Paulo tem vai ser muito legal, vai ser uma forma bem atrativa para todos que estão assistindo e vendo de conversar sobre esse tema. Com certeza. Então vamos apresentar devidamente o nosso convidado de hoje. João Paulo Ritter é médico veterinário formado pela PUC de Uruguaiana e possui MBA em Gestão e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Possui mais de 20 anos de experiência na área técnica e comercial na pecuária e já atuou em empresas como Bayer, Pfizer e Zoetis. É Zoetis que fala? Eu fiquei na dúvida, viu? Mas depois o João Paulo me corrige. Hoje atua como consultor de pecuária sênior da MSD Animal Health, onde já atua há 4 anos. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast, João Paulo. E João Paulo Ritter, né? Vamos para o pessoal marcar bem o nome completo dele. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast, João Paulo Ritter. E aí, antes de eu passar a bola para ti, eu só quero saber como é que fala ali o nome da empresa, se é Zoetis mesmo, se é Zoetis, como é que se pronuncia? Eu posso falar, começando a falar da minha empresa, que é Merck Sharp Dome, por isso se chama MSD. Perfeito. Eu trabalhei 17 anos entre Pfizer e Zoetis, que é TIS, né? Então, é uma empresa que eu fiz uma trajetória, uma história muito rica, e com certeza hoje me trouxe esse respaldo aqui de estar na MSD e estar conversando com vocês hoje. Perfeito. Pedro, tudo contigo, mestre. Beleza. Já que o João Paulo já introduziu, né, João Paulo, normalmente a gente acredita que a primeira parte do Horizonte é a gente conhecer a trajetória de vida e profissional do nosso convidado, porque, embora tu estejas representando a MSD, a empresa ela é composta por pessoas, e a conduta e atitude das pessoas tem muito a ver com os valores familiares que tiveram e a trajetória de vida para a forma que ela aborda os clientes e faz a gestão de todo o negócio. Então, para quem quer saber mais e conhecer melhor o João Paulo, conta um pouco da tua história aí, se quiser. O recorte, tu decide de onde começar. A gente tem tempo suficiente para poder conhecer melhor o João Paulo e ele poder ser apresentado para a nossa audiência aí, João Paulo. E te agradeço a disponibilidade do teu tempo aí para a gente poder trocar essa ideia. Muito obrigado, doutor Pedro, pela oportunidade, né? A gente faz tempo que está no mercado, mas
poucos conhecem exatamente a nossa história, né? Da onde é que a gente saiu, quem são nossos pais, da onde é que eles são, né? Eu sou natural de Uruguaiana, meu pai é de Tapejara, Rio Grande do Sul, praticamente um colono que saiu de casa com 14 anos de idade. A minha mãe é de Alegrete, né? Filha de ferroviários. Se conheceram em Uruguaiana, meu pai empresário, conheceu a minha mãe aqui, e aí sou de uma família de 5 irmãos, de 5, né? Sou eu, meu irmão, o Kiko, a Carla, a Fernanda e a Amanda, né? Tive uma infância muito bonita, onde eu tive contato diretamente no campo, que o pai era produtor de arroz e também empresário aqui do setor de automóveis e agrícola, então eu sempre tive um contato muito forte com a área comercial. Eu lembro muitas vezes, uma sala, meu pai gostava do ar-condicionado bem frio, assim, né? E eu sentava na mesa, assim, eu ficava vendo ele negociar com os produtores aqui, né? Da região, coletadeira, trator, tudo. Então, é uma história muito rica que meu pai me passou, né? Então, eu acho que trago essa veia comercial dele, né? De atendimento ao cliente, de buscar o melhor para o cliente, de buscar tecnologia, né? Então, isso aí está muito ligado até aos valores que eu tenho dentro da minha família, de muito trabalho, e muita dificuldade que nós tivemos também. Foi bem dito por ti, né, Pedro? O plano Collor lá foi o último ano que meu pai plantou, né? Então, ali a gente passou por muita dificuldade e a gente aí começa a olhar para trás e ver a pessoa que nos torna hoje, né? Essa casca que a vida te dá, né? De vivência, né? De aprendizado, e a gente começa a enxergar a vida. Tá muito clichê a gente falar sobre propósito, né? Mas a vida que a gente tem fazendo o que gosta, e eu faço o que eu gosto, por isso que estou há tanto tempo na área, os valores são diferentes, sabe, Pedro? E dentro dessa trajetória aí, fiz uma universidade particular, com muita dificuldade, para conseguir acertar, sabe? De estar sempre correndo, eu tendo 2 irmãs que tinham que estudar também, e a gente tendo que ser o exemplo, né? De não deixar a peteca cair, e a gente se torna homem mais cedo, sabe? Então, eu sou o mais velho do segundo casamento do meu pai. Aí tem a Fernanda, que é designer, formou em Porto Alegre, a Amanda, que é arquiteta, e aí tem o primeiro casamento do pai, que é a Carla, que é advogada, e o meu irmão, que não quis se formar, fez administração, tudo, casou, teve filho, e aí o pai disse, esse não quis se formar, porque ele teve toda a oportunidade, né? Então, isso aí também o pai sempre passou para nós, né, que podem te levar a tudo, né, menos o estudo. Então, isso aí eu sempre busquei o aprendizado, sempre busquei me tecnificar, sempre fui atrás de conhecimento. Eu me lembro quando, logo que eu me formei, eu comecei numa distribuidora. Se chama Global, que era o distribuidor da Bayer, né? E aí a gerente, na época, da Global, fazia manutenção lá na empresa do pai. E o pai dizia para ela, já que o meu filho em seguida vai se formar, ele vai querer uma oportunidade de trabalhar na Bayer. E aí ela ficou com aquilo na cabeça, né? E logo que eu me formei, eu fui para Porto Alegre tentar trabalho, tudo, né? Trabalhei com cavalo, trabalhei com pet. Fui embora, né? Fui embora atrás eu vi que Uruguaiana estava muito fechado, eram veterinários antigos que atendiam aqui. E bem como tu falou, a pecuária de 23 anos atrás é totalmente diferente do que é hoje, né? Os veterinários antigamente eram mais administradores, assim, e era o serviço de tocar vaca e castrar vaca e fazer aquele manejo mais clínico, né? Não era uma coisa, não é como é hoje, né? Que abrange um leque, né? Até eu costumo dizer que a gente hoje a gente é menos veterinário do que era antigamente, né? A gente é mais
ser mais gestor, né? Então, fui embora e lá quando apareceu a oportunidade de trabalhar, eu vim para a região. Aí cheguei em Uruguaiana, não tinha dinheiro para nada, né? E o pai tinha um carrinho lá na firma para vender, me vendeu o carro, todo financiado, um Paliozinho, sem ar, só ar quente. O Melhão, o Pedro viajava sem camisa para poder chegar no cliente. Eu chegava nos postos, eu lavava os braços, eu lavava o rosto, para poder chegar bem. Meu pai sempre dizia, tem que chegar bem afeitado com a camisa, né? E eu viajar com a do lado. Esse braço aqui era preto, né? Eu viajava assim. O braço trabalhador, e aí com esse outro braço era o braço do gerente, antigamente, né? Para saber que era gerente, era o braço direito, o braço do que fazia a venda do esquerdo. E aí começamos, né, cara? Começamos e daí nessa época eu passei para Fordógio e aí tu vê, cara, quanta mudança teve, né? Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Deu o boom imobiliário nos Estados Unidos, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, né? João Paulo, só para a gente poder, a audiência também se sintonizar. Foi, se eu não me engano, em 2008. Tá? Se eu tiver 2008. Segue o baile. 2008. Cara, eu tava lá na mãe, sentado não, sentado não, tava tirado no sofá, assim, né? E aí olhando o Jornal Nacional, cara, deu aquela bolha, estourou, foi uma quebradeira geral nos Estados Unidos, né? E eu trabalhando com uma empresa americana, e aí na mesma manchete, não demora muito, e a Pfizer adquire a White. E o meu Deus, daí me caiu a ficha, a White era dona da Fordógio. E aí que eu entrei na Pfizer, né? Passei para a Pfizer e nesse mesmo dia se eu não me engano, eram 16 colegas do Paraná para baixo, ficou só eu, né? E até eu tenho uma gratidão muito grande pelo Dr. Ayrton Costa, que é o gerente, e uma gratidão ainda maior pelos donos Posso até... Vou puxar a brasa para eles, porque uma das coisas que eu sempre fui sempre muito autêntico, Pedro. E sempre muito grato às pessoas que me ajudaram, sabe? Foi o Ayrton Costa e o Aldomir Risson, que é o dono da Veterinária Caverá. Por que eu digo o Risson? Porque o Ayrton chegou para conversar com o Risson e perguntou: o João Paulo, o que tu acha? Tá na tua mão. Podemos mandar embora ou podemos continuar com ele? E o Risson largou para ele: cara, vocês podem mandar tudo, os caras que estão na volta aí, mandar tudo embora. Esse aqui tu não pode mandar embora. Esse aqui eu quero que trabalhe aqui comigo. Né? Mão dele, cara, me mandar embora. E aí a gente valoriza, né, as pessoas. E aí olha a parceria que temos aí até hoje também, né? E com outras. Própria marca Sinal também, o Paulinho e o Serginho lá. Me acolheram muito bem. Ali em Itaqui, quando me disseram que eu ia voltar a trabalhar em Itaqui, Pedro, eu falei, tô voltando para casa, né? E aí na época atendia o seu Celso Pradebon, o Celso Palmeiro, olha, que Deus o tenha, né? Os dois, né? Sim. Olha quantos eu já desenterrei aí ligeiro. Que Deus o tenha. Hoje sou amigo dos filhos deles aí, são parceiros de longa data, né? E a gente vê a história que a gente vai construindo, né? E aí nos perguntam como é que tu consegue trabalhar tanto tempo na mesma área. E o cara tem uma coisa que se chama credibilidade, né? Prometer cumprir, ser honesto nas tuas atitudes, ter o compromisso, né? Ter horário, e mostrar trabalho, né? Porque esse pessoal aqui, eles são, como é que eu vou te dizer, eles te marcam na paleta se tu faz alguma coisa errada. Então, mas também te marcam no coração se tu faz o certo, né? Então, a gente passou por grandes transformações aí na pecuária, né? E lançamentos de vários produtos que vieram, não deu certo, saíram. Isso também não prejudicou o nome que a gente fez, né? Então, isso aí consegue ser dividido
muito bem. E estamos aí, né, Pedro? Estamos aí em constante mudança, constante aprendizado. Até a gente, agora tem colegas mais novos aí, tem um colega aí de 28 anos, o pai dele tem 46, eu tenho 44. Olha aí. Aí, pá, daí o cara fica, né? Puxa vida, né, cara? Como passa o tempo, né? Então aí, Pedro, estamos aí. Beleza, muito interessante ouvir, João Paulo, a tua história e os pontos que julga, no caso, que marcantes, né? E a gratidão que tens por quem te ajudou em momentos decisivos, né? Para sabendo na posição que está hoje, como foi importante aquelas decisões, né? E a gente, quando recém começa o trabalho, recém-formado, a gente tem uma dimensão de como funciona as coisas e funcionam a vida, né? Mas com o passar do tempo, a gente passa a entender que não é só número nem só financeiro. As relações também são questões fundamentais e são os pilares para alavancar as demais decisões, né? Então, isso é muito importante e a gente viu na tua fala, na tua contagem de trajetória e também o carinho tanto pelo teu pai como pelos teus irmãos e tuas irmãs aí, a questão dessa trajetória. Muito legal de conhecer mais a fundo essa história. Baseado nisso, João Paulo, a gente entra agora falando um pouco sobre o diagnóstico da pecuária, né? Como é que ela está, tu andando, podendo abrir diferentes porteiras aí pelo estado. E aí, para a gente conversar, a tua percepção aí, estando à frente de uma empresa, como que tu enxerga hoje a pecuária, não somente sobre a ótica do ciclo que estamos vivendo hoje, né, mas a questão já de um panorama aí, vamos dizer, os últimos 10 anos, o que vem notando aí. A primeira fala pontuaste que quando te formou vamos dizer, os veterinários eram mais cartesianos, mais clínicos, né, e hoje tem uma diversidade hoje, na verdade, por exemplo, para contribuir, a gente vê que hoje, por exemplo, tem dependendo do tamanho da empresa, tem um gargalo muito grande em quem vai executar, né? Ideia todo mundo tem, mas conseguir executar e fazer as coisas na hora certa acaba sendo o mais difícil, né? E aí eu queria te ouvir sobre isso e sobre como tu enxerga a pecuária hoje, né? Olha, Pedro, de quando eu comecei para hoje, eu me lembro, eu entrava naquele corredor ali de Quaraí, sair Livramento, que dali era virado em boi, né? Boi criado, boi de 5, 6, 7 anos ali, né? De produtores tradicionais que tinham ali. E era aqui na região mesmo, a gente tem, tu deve saber melhor que eu, os dados do IBGE, da quantidade de cabeça que tinham. Eu acredito que Itaqui deve ter diminuído o rebanho umas 80 mil cabeças. Uruguaiana, olha, umas 100 mil cabeças. Então, os rebanhos, pelo que eu vejo, assim, Alegrete mesmo, viu muito com a entrada do soja, né? Pegava aquele corredor do Rincão de São Miguel ali, eu pego ali o Gustavo Carlesso mesmo, que é um colega de anos, ali, uma propriedade grande. Era só a pecuária, né? E uma ponta de arroz. E aí aquilo virou arroz, virou soja e virou pastagem, diminuiu o gado. E a gente vê essa transformação dia a dia aí, sabe? Mas de um tempo para cá, vamos pegar 5 anos para cá, devido a principalmente o fator clima, né? Eu tenho visto que o pessoal tem voltado para o gado, sabe? Mas muitas vezes voltado para o gado, não aquela criação do gado, sabe? Não aquele cara que era o pecuarista, sabe? Eu acho que muitas vezes que entrar na pecuária é por uma opção assim de sobrevivência, sabe? Na agropecuária. Por que aconteceu? Pega a agricultura, 5 anos de seca, preço caindo, arroz caindo, a gente vê um certo sucateamento do setor, né? E as pessoas estão indo para onde te dá mais segurança. O que te dá mais segurança, entre aspas, né? Seria a pecuária, né? Pecuária, eu tive gado, então quando me apertava, vendia uma ponta de gado, me ajudou a comprar meu apartamento, ajudou a comprar carro, ajudou, sabe, porque a gente sempre estava fazendo o giro do gado, né?
E a gente percebe isso aí, e percebe que o grande problema hoje, que deve escutar em todas as tuas entrevistas, são os arquitetos das obras prontas, né? É o cara que chega, vê o trabalho que na cabeça dele tá mal. Não, mas isso não é assim, isso dá para fazer assim. Ah, mas o que tu fez para estar criticando o trabalho que o outro colega fez ou deixou de fazer, né? Então, poucos executores, né, Pedro? Pouca gente que está indo a campo e fazendo acontecer, né? E é uma escassez muito grande de gente. A gente vê pela quantidade de universidade que tem aí hoje no Brasil. Estava conversando com o doutor Pietro Barucelli, isso aí lá no Cira, lá faz 4 anos atrás. E uma turma de 80 pessoas na USP, tinha 6 que queriam pecuária. Né? E antigamente era muito maior isso aí. Aí ele foi perguntar, eu quero animais silvestres, eu quero... Tá, mas tu sabe quantos zoológicos tem no Brasil para tu poder trabalhar, sabe? Eu acho que as pessoas perdem um pouco a noção, não sei se é por ideologia, não quero entrar nessa noia, sabe? Mas aí esquece que o principal benefício de tu ser um veterinário, ser um zootecnista, ser um agrônomo é produzir alimento, né? Que o mundo inteiro precisa de alimento, que a gente vê gente aqui na Uruguaiana passando fome, então qual é o teu propósito? É produzir alimento, produzir uma carne de qualidade, produzir quilos por hectare. E aí dentro desse espaço aí, desses 10 anos, eu vi muita mudança. Vi muito pessoal lá de cima entrando aqui na área também, com tecnologia até. Posso citar um cliente nosso, seu Plínio Formigueri, que é um clientaço nosso. Posso estar dando ferramenta para a concorrência, mas isso eu digo que é cliente porque é fechado com a gente, né? Sim. Por tudo que a gente conseguiu fazer com ele lá, não eu, mas toda a equipe, né? Toda a história que teve com o Leônidas foi lá, abriu a porteira, fez o cliente, nós conseguimos manter. Um cara que entrou no Jacaquá ali, que também é criado em gado, mas só que Campo Arenosos, e hoje é outro campo, né? Conseguiu entrar com a braquiária, que o gaúcho tinha muito receio, até hoje tem muito preconceito, né? E aí olha o que hoje o seu Leonildo está produzindo lá dentro, né? Tanto de soja como de pecuária. Então, e daí do outro lado a gente vê algumas pecuárias que o cara estão insistindo, achando que só fazer sanitário vai ajudar, mas como tu falou, né? Se não tiver a gestão, nutrição, manejo adequado e sanidade, não vai para frente, não vai. O cara quer, não, vou comprar um pacote do João Paulo, que é os melhores produtos, mas tu tem que dar condição para o animal desenvolver, mostrar o seu vigor híbrido, mostrar o ganho de peso, então tu vê que tudo é um conjunto de coisas, né, Pedro? E isso é uma das coisas que a gente não é querer ser melhor que ninguém. A gente, quando entra numa propriedade, a gente não entra para vender um produto, a gente entra para tentar vender uma solução para o cara, e a solução é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de manejos, é um conjunto de trabalhos e produtos que vão ajudar na produção, né? Então tem várias. Uma das mudanças também que a nossa empresa está puxando a fila, né? É a tecnologia. A MSD adquiriu a Allflex em 2018, já uma visão médio e longo prazo, né? Uma das coisas que está batendo a porta da nossa pecuária aqui do Brasil é a rastreabilidade. Pará já está rastreando, São Paulo já está na nossa frente, Santa Catarina nem se fala, né? O próximo vão ser nós, então vai ser uma coisa de cima para baixo, vai ter, mas com certeza vai nos trazer muitos benefícios, né? E isso aí também a gente está vendo essa parte de tecnologia, que o veterinário também vai ter que entender tecnologia, né?
Me permite um adendo aí que tu falou da Allflex e a questão dos brincos, contextualizar, assim, daqui a pouco para alguém pode ser distante, né? Não, eu não brinco nenhum animal e tal, e isso não vai afetar minha sanidade e tal. Eu vou dar um exemplo para vamos dizer, para o pessoal refletir, né? Um dos grandes problemas hoje do Rio Grande do Sul, de subdesempenho, é a tristeza subclínica, né? E se a gente não tiver pesagem individual, rotineira de animal, para ser individual, eu tenho que ter uma identificação dele, né? Aí pode ser uma tatuagem, um brinco e tal. Então, aí, se ele tiver um GMD abaixo da média do seu lote, sobre o mesmo tratamento, há uma grande possibilidade de que esse animal tenha tristeza subclínica. E aí, exemplificando, a gente em diversas propriedades fizemos essa metodologia de pesar mensalmente e ter a leitura de brinco, principalmente animais de recria, né? E aí, com isso, se faz a bengala, ou 1/3 da dose, né? Seja do diminazene e a oxitociclina. Cara, assim, por exemplo, a quantidade de animais que dentro de um lote, num campo com boa oferta, acaba contraindo isso, depois revertendo, né? Vamos dizer, uns animais, terneiro em pastagem de inverno, 800 gramas de GMD, aí tem terneiros com 200 gramas. Esses terneiros, né, eles acabam, depois que tu faz esse tratamento da bengala, tu acaba conseguindo trazer para os 800 gramas esse GMD. E isso dá um encurtamento de ciclo muito grande, né? E Pedro, só para tu ter uma ideia, esse trabalho eu aprendi com o Sérgio Silva, o professor Sérgio Silva. Silva da Silva, isso aí. Uns 20 anos atrás, mais ou menos. E eu tinha, vou te dar um exemplo de um lote que eu tinha de gado de recria, que eu tinha numa propriedade aqui perto de Uruguaiana. O que eu sempre fiz nesse gado? Sempre gostei de gado de recria. Primeira coisa, dosificação. Segunda coisa, vacina de carbono, né? E alguns animais eu entrava sempre com vitamina, né? Sempre gostei de usar vitamina em gado. Tem alguns colegas que acham que é bobagem, mas eu sempre fui um desses que gostava e provava que tinha eficácia. O que eu fazia? Isso aí há 20 anos atrás. Claro que isso aí mudou. Se eu dosasse um animal e desse 15 dias e esse gado, metade que está ganhando peso, a outra metade está ganhando abaixo da média, vamos dizer que estavam ganhando 700 gramas a dia, e a outra metade ganhando 400 gramas, 350 gramas, eu fazia em todo o lote imizol. Fazia parelho, 1 ml para 100 quilos. E olha, isso aí me aumentava o ganho de peso assim, exponencialmente. Assim, era visto, tanto que os caras diziam, com o que tu dosou o teu gado? Cara, não dou. Eu fiz uma dosificação tradicional, mas eu utilizei o imidocarb, então são ferramentas que estão na nossa mão, né? E dentro desses dados daí de tristeza parasitária, eu converso muito com o professor Thiago Galina, a gente está sempre trocando ideia, e a quantidade de piroplasmose, anaplasmose que a gente tem na região aqui, principalmente no teu município, porque está aqui, é muito grande. E até eu tive atendendo grandes propriedades lá, uma propriedade que eu não posso citar o nome, obviamente, né? E que o cliente fazia os tratamentos com o imidocarb e entrava com as terramicinas, oxitetraciclinas, né? Fazia 1/3 da dose e não tinha o que funcionasse. Aí eu falei, colega, é o seguinte, o produto, ele vai fazer eficácia dele, mas se tu tiver 1 ou 2 animais no lote e tu dosificar, usar a agulha nesse animal doente e passar para os outros, maior via de contaminação, de tristeza parasitária bovina, principalmente anaplasma, é por via fomites, é agulha. A bactéria chega a ficar 8, 12 horas, 24 horas dentro de um frasco de ivermectina. Então, tu vê que não é só utilizar o produto. Não. Então, o que isso é? Manejo. Outra coisa que eu não tenho visto mais é o pessoal tirar a temperatura do gado. Né? Termômetro.
Tu chegava antigamente na propriedade, toda a propriedade tinha um termômetro. E hoje, quem é que tira a temperatura, né, Pedro? Lembra elevação de temperatura, 40, 41 graus, o que é isso aí? Né? Então, os tratamentos estão bem feitos, apartar os animais doentes, via de transmissão é fômite, então, e são esses pequenos detalhes aí que tu diminui uma mortandade de animais, né? Que a gente está falando, quais são os prejuízos que causa o pecuário. Cara, tristeza aqui na nossa região, com certeza depois, é o que mais mata. Depois é a famosa Senécio Maria Mole, porque diminuiu a criação de ovinos, né? Que as ovelhas, ninguém quer trabalhar com ovelha, né? Nós somos criadores de ovelha também, lá na propriedade, não morre nenhuma res por senécio. Tu começa a andar na volta ali, morre de senécio. Por quê? Porque a ovelha come o broto, né? Então, são coisas básicas que a gente começa... E até o professor Elvio Tassinari sempre dizia, né? Cara, quando tu vai fazer o diagnóstico de uma propriedade, tu nunca vai para o que é o raro de acontecer, sabe? Sempre vai pelo básico. Se tu tirar o básico, aí tu começa a analisar os outros pontos, né? E são coisas que são simples, né, Pedro? É vacina de carbúnculo, é tristeza, é a verminose dos animais de 2 anos, que a gente sabe que a vaca, quando eu estudei, não se dosificava a vaca, né? Hoje a gente sabe que a vaca vai te dar mais rendimentos se tu dosificar. Então, são várias coisinhas aí que a gente vai somando, e aí, no final das contas, aí, quem faz a coisa certa aí que tá ganhando dinheiro, né? Não, muito interessante. E dentre os pontos assim que listaste nessa tua fala, listaste a questão de verminose, listaste tristeza. Poderia listar aí o que são, dentro das tuas andanças aí, o que seria, vamos dizer, de cima para baixo, os principais desafios da sanidade gaúcha, baseado na tua trajetória ou baseado no que tu enxerga em relação à sanidade, se pudesse pontuar cada um dos itens. Olha, uma das coisas que eu... Primeiro, controle do carrapato. Esse é o principal problema hoje do Rio Grande do Sul, é o carrapato, né? E aí, dentro do controle do carrapato, aí tem, primeira coisa, identificar o inimigo, né? Quais são os produtos que estão funcionando dentro da propriedade, né? Que hoje em dia, pelo que a gente vê, pelos trabalhos que a gente tem a campo, a alta resistência que tem em cima do carrapato, são poucos os produtos que têm uma alta efetividade, né? E depois seria a verminose, né? Que é um mal silencioso, até causa mais prejuízo que o carrapato no Brasil, né? Que o cliente costuma fazer dosificações esporádicas e ele não tem a consciência que essas categorias até os 2 anos têm que ter uma pressão de dosificação melhor, aí fazendo com diferentes fármacos, né? Uma das coisas que eu vejo que tem ocorrido muito na região aqui, o problema de facíola. A facíola é um problema crônico aqui em algumas propriedades, né? Então, é de difícil controle, onde os produtos também não tem uma efetividade tão boa, né? Tem uma propriedade também que a gente começou a fazer um trabalho grande, que isso aí já é um problema de saúde pública, né? Que é a hidatidose. Então, isso aí é da educação do pessoal que trabalha junto, pessoal da granja, pessoal do campo, né? Dosificação dos animais, dos cachorros, que são os vetores, são os transmissores, né? Então, uma das coisas que também o pessoal tem falado muito, principalmente desse problema que deu de uma vacina que hoje não está mais no Brasil, problema de vacina de carbúnculo, né? É o que eu digo para todo mundo, a vacina de carbúnculo é a vacina mais cara que tem, né? E os caras, mas como que é mais cara? Ela custa 1 pila, 2 pila? Não, porque o cara só vacina depois que perde uma res, né? Então,
E aí eu digo, mas é verdade, a gente perde e depois vacina. Cara, e não é só vacinar, tu vacinar, de 21 a 30 dias depois, fazer o reforço, áreas endêmicas, repetir a cada 6 meses, áreas que não tem tanto problema, fazer a cada 1 ano. Então, são vários detalhes dentro de um calendário sanitário aí que se dão perdas. Uma das coisas também que a gente não consegue mensurar, que as propriedades onde tem melhor tecnologia já estão visualizando mais problema de diarreia neonatal, né? Diarreia neonatal, a gente tem vacina, tem produtos que conseguem combater esse problema, mas eu sempre digo, não é só produto, não é só vacina, é manejo. Porque um dos problemas da diarreia neonatal é ambiental, né? Qual é o ambiente que essa vaca está parindo? Ela está parindo numa invernada que tem histórico de diarreia, vamos tiradas sem invernada, vamos para outra invernada, vamos ver como é que está a aguada, né? Uma das coisas que é ponto de atenção, a água, né? Coisa que eu falo nos treinamentos, a água que o bovino toma tem que ser a mesma água que o dono toma. A água tem que ser limpa, né? Ele toma aquela água suja lá porque ele não tem opção. Então, são vários pontos críticos dentro de uma propriedade que muitas vezes a gente está enxergando uma coisa que não está na nossa mão, que a gente não consegue resolver e pode ser coisas mais simples assim que a gente, no dia a dia, sendo mais observador, sendo mais analítico, a gente consegue resolver, posso dizer, até facilmente, sabe, Pedro? Muito interessante. Então, e hoje, né, por exemplo, a gente tem muito, falaste da questão de antigamente, hoje ainda tem, mas muito menos, mas as fazendas eram bois de idade avançada, né? A gente tem ainda, por exemplo, no episódio de Cavalo com Lobato, ainda ele bate muito que quase 30% dos animais abatidos ainda são acima de 36 meses, né? Então a gente tem ainda esse desafio de idade, mas vem tendo essa evolução e quanto esse trânsito, né? De pessoas que vieram da metade norte para a fronteira e mesmo o tamanho, vamos dizer, uma reforma agrária familiar, né? Vamos dizer que no caso as famílias tinham, vamos dizer, 1.000 hectares, se dividiu entre 5, né? Aí obrigatoriamente ficou 200 para cada um, aí ou o cara arrenda para o outro irmão, ou ele vai tentar fazer que essa área produza um pouco mais para ele poder garantir a renda ou ser mesmo um investimento para ele. Então, baseado nesses fatores, ficou muito claro na tua fala a transformação que vem ocorrendo. Baseado nessa transformação que vem ocorrendo, e ela tende a ser cada vez maior, ao meu ver, mais caro fica da gente não identificar essas ineficiências sanitárias, né? Porque o que acontece, tu vai investir em pastagem, investir em suplementação, como tu falaste, não é só medicamento, tu falou, não é só manejo sanitário, tem uma série de outros itens que tu tem que usar para que o combo funcione e o animal seja entregue, seja um terneiro, seja entregue para o seu recriador num peso X, que esse touro chegue no remate com peso alvo, que essa vaca gorda chegue no peso X, que esse novilho atinja o preço e peso máximo que o frigorífico quer pagar. Então, para isso tem, vamos dizer, tem um checklist, né, que a gente precisa ir cumprindo, e se a gente não identificar essas ineficiências que são frequentes na maioria das fazendas, como falaste, carrapato, verminose, diarreia neonatal, tristeza, isso acaba que por falha diagnóstica o pessoal não identifica e morre ou tem um subdesempenho de que tu está investindo e não vai colher, né? Vamos dizer, tu tinha uma pastagem que tu não adubava, passou a adubar, isso nós estamos falando em R$200 por hectare a mais de gasto, mas aí, bom, largou os bichos para lá, os terneiros eram para ganhar 800 gramas, estão ganhando 500. Tu já não vai ter, não vai colher o que tu deveria da tecnologia. Vou mais além ainda, porque isso é um trabalho que eu faço há muito tempo também, e tive treinamento da empresa sobre bem-estar, sabe? Outras coisas que, para ter uma ideia, saudoso Matheus Paranhos, eu fiz curso com ele lá no Instituto Ético, né? E também, na época da bandeira, e até dou exemplo de uma propriedade também, que é cliente nosso, também o cara
pastagem boa, sal bom, produto MST, tudo do melhor. Mas ele sempre estava tendo perda. Sempre estava tendo perda. Ou é por lesão de carcaça, ou era problema de cistercose, ou era problema de abscesso. Então, eram vários fatores que a gente pensou, não, essa é uma propriedade que nós temos que fazer um trabalho de bem-estar animal. Né? E hoje em dia, tu conversa com vários, não, eu dou treinamento. Dá um treinamento de fato, de ir dentro de uma mangueira, fazer o Criando Conexões, que é o nada nas mãos, que uns chamam nada nas mãos, né? Outros chamam manejo de baixo estresse, não interessa o termo que tu usa. Mas são técnicas que dentro do manejo também a gente vê a diferença na produção animal. Então, e essa propriedade mesmo, ele tinha um problema sério de perda por abscesso e perda por cistercose. Hoje a gente pega os romaneses da propriedade, praticamente zero problema de cistercose e praticamente zero problema de abscesso. E a propriedade carrega 25 mil vacas gordas por ano. E a gente fala isso, não pode ser. Vai lá e conversa com o proprietário. Então, as tecnologias estão na nossa mão. É só nos acionarem, né? Vários colegas que esse trabalho, acionarem esses colegas se dedicam a isso aí, né? Então, além do pacote tecnológico, que nem diz o professor Zequinha, né? É o pacote de bem-estar animal. Isso aí é uma coisa que tá muito ligado. Até tem um exemplo da Jacarezinho. A Jacarezinho hoje tem, se eu não me engano, são 50 mil vacas na cria. Quando tu diz pro pessoal aqui que os caras estão pegando terneiro por terneiro e botando em cima do colchãozão lá e fazendo massagem nos terneiros, não acredito, né? E estão fazendo isso. Primeiro contato com o ser humano que esse terneiro está tendo é um contato que o animal não está sendo maltratado. E até de colega, depois chegando nesse lote de píparas, conhece o zebu, né, Pedro? O gaúcho. Sim. Que o zebu ele chegou no lote de pípara parida, as píparas foram cheirar ele. Se fosse um gato caborteiro, ou atacava ele, ou fugia dele. Então, aí tu vê a importância que tem o bem-estar animal. E principalmente essa técnica, né? É uma técnica, não diz que a bandeira é uma técnica ultrapassada, cada um do seu modo. A bandeira também, com certeza, tem propriedades que não utilizam nada disso, né? É o que eu digo, entre a bandeira e não fazer nada, usa a bandeira. Mas entre a bandeira e criando conexões, basta criando conexões. Então, a gente vê essa evolução no manejo aí dia a dia. Muito bom, João Paulo. A gente teria papo aí, como tu falaste, quando a gente foi organizando o roteiro, de ser papo por uma semana, né? E faremos outro, porque tem assuntos para a gente abordar. A gente, infelizmente, está chegando no nosso tempo. E aí, deixa teu recado final aí, João Paulo, para o pessoal, para produtores. Comenta onde o pessoal pode te encontrar. E aí, para depois a gente fazer o encerramento em si com o Guilherme ali e encerrar o episódio. E o que eu tenho para te dizer é muito obrigado, cara. Ficou muito bom o episódio. Pedro, doutor Pedro, minha mãe sempre falou, meu filho é um doutor. É um doutor veterinário, então eu tenho isso aí, meus colegas, a gente é mesmo, né? Então, doutor Pedro, muito obrigado pela oportunidade. E é um assunto, até eu estava comentando para minha mulher, tu vai falar do que tu gosta. E quando a gente fala o que gosta, a gente... é o que eu digo, a gente fica aqui falando, e tu já me conhece, né, Pedro? Quantas vezes já conversamos, tiramos dúvida disso, daquilo. Sim. E eu também não sei tudo, eu vou atrás de quem sabe? Então, o recado que eu tenho para passar aí é que sigam amando a pecuária, sigam fazendo o que gostam.
pessoal que está no campo aí, melhores dias virão, já estão vindo, né? Nossa pecuária hoje está muito valorizada. Estamos passando um momento difícil na agricultura, uma coisa está ligada à outra, né? Então, vamos seguir firme aí no trabalho. A MSD é parceira do homem do campo, né? É uma empresa de mais de 130 anos, sempre desenvolvendo novas tecnologias. Mas o principal, o nosso pecuarista é o nosso maior bem, né? O nosso veterinário é a nossa maior riqueza. Então, os nossos parceiros são os parceiros da vida. É isso que tenho esse recado para deixar. Eu moro em Uruguaiana, trabalho aqui na área. Quem quiser me procurar, estou aqui. Se eu não estiver aqui, eu vou estar lá fora, na estância, que é aqui no Jitiquá, pertinho. Né? Você pergunta pelo meu nome aí e estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Me arrisco a dizer que é mais um episódio que pede parte 2, né, Pedro? Porque eu notei que tinha muito assunto e episódios técnicos assim também são bons. Tenho certeza que a nossa audiência gosta, os produtores que nos acompanham gostam desse tipo de episódio onde o assunto é um pouquinho mais técnico, que é aquele episódio que a pessoa assiste com um caderninho na mão, faz umas anotações ali, depois vai para a internet validar uma informação ou outra. Então, já vou me atrever aqui, Pedro, já vou deixar de antemão o convite feito para a gente fazer uma segunda parte aí, porque tem pano para manga. Eu que sou leigo já vi que tem muita coisa que não foi falada que podia ter sido dita aqui neste que foi o episódio número 55 do Horizonte Agrocast, com o tema O que está tirando o lucro da pecuária. Mais uma vez, então, obrigado ao João Paulo e nos despedimos com o convite para vocês nos seguirem no Instagram e no TikTok. Vai ter corte do João Paulo lá no Instagram e no TikTok através do @Horizonte Agrocast e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, como você já sabe, um novo episódio do Horizonte Agrocast que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça, a sua participação é sempre muito importante, então deixa seu comentário, sugestão, crítica, pode ser sugestão de convidado, pode ser sugestão de tema, independente da plataforma do canal em que você estiver assistindo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.